Olá, amigos do JP Sem Fronteiras. Nós estamos desta feita nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, onde entrevistaremos dentro de alguns instantes o professor Olavo de Carvalho, cujos textos são publicados regularmente no jornal Progresso. 4 anos antes, tentara conjugar minha viagem aos Estados Unidos com a agenda de Olavo de Carvalho. Não deu. À época, ele não tinha a notoriedade de hoje, a despeito de sua já longa trajetória em redações de jornais e revistas. Combativo, Olavo de Carvalho criou o Mídia Sem Máscara e passou a navegar pela mídia audiovisual, que lhe permitiria abrir as portas para um público diferente. Sua mensagem, atacada como de ultradireita, fustiga as esquerdas, que a ele atribuem todo o reacionarismo do mundo. Olavo de Carvalho implicita a resposta para tais invectivas ao lembrar a célebre orientação de Lenin: acuse seus inimigos daquilo que você é. Incansável, Olavo de Carvalho concede entrevistas, grava e posta vídeos, escreve no Twitter e dá aulas para grupos fechados. Quando querem atacá-lo, os veículos de comunicação o denominam guru ou astrólogo. Quem escuta tais disparates poderá imaginá-lo ditando regras ou usando um turbante. Possivelmente apelam para essas artimanhas porque contestá-lo com argumentos seria bem mais difícil. Optei por uma entrevista que não se baseasse em matérias políticas, surradas, que fatalmente gerariam respostas já conhecidas em suas manifestações na rede social. Começamos pela sua formação intelectual, para então tangenciar sua identificação e suas concepções religiosas. Quem quiser combatê-lo, não pela via rasa, que estigmatiza, que xinga, terá de se preparar para enfrentar um pensador original e, sobretudo, corajoso. Professor Olavo de Carvalho, antes de mais nada, muito obrigado por nos acolher aqui. Eu que agradeço. É um prazer imenso tê-lo agora no nosso vídeo, porque seus textos já são publicados há algum tempo, eu diria que quase 2 anos nas páginas do jornal Progresso, que é um jornal, coisa rara no Brasil, um jornal fundado em 1901, né, e que manteve vida ininterrupta e segue buscando as coisas de interesse do bem comum. Eu gostaria de começar a entrevista perguntando para o senhor um pouquinho sobre a sua história intelectual, né? O senhor já mencionou algumas vezes, o padre Stanislau lá dos Anjos. Lá dos Anjos, né? Exatamente. Eu gostaria de saber como é que o senhor o conheceu, qual foi a influência que ele exerceu sobre aquilo que o senhor se tornou, sobre aquilo que o senhor é hoje. Foi uma coincidência. Eu vinha lendo as obras do Mário Ferreira, aqui, com as quais eu entrei em contato graças à filha dele, que me deu uma pilha de livros. E aquele negócio era assim, era gigantesco, uma obra gigantesca, parecia estar numa confusão dos demônios, né? Mas eu aos poucos fui notando que havia um plano por trás da obra inteira, né? E que o Mário tinha de fato realizado o plano inteiro, não era apenas uma coisa que ele quis fazer, mas então eu escrevi uma análise estrutural da obra inteira, né, explicando qual era o padrão de unidade daquela coisa. E daí a própria filha do Mário me sugeriu que eu levasse aquilo ao padre Lá dos Anjos, porque o padre Lá dos Anjos havia escrito uma antologia de textos de filósofos brasileiros, nos quais eles se apresentavam, entre os quais o Mário Ferreira. Diz, leva isso para o padre Lá dos Anjos, que talvez ele possa publicar. Ele dirigiu uma revista chamada Presença Filosófica, né? Talvez ele publique na Presença Filosófica. Então eu fui ao Rio de Janeiro, encontrei o padre Lá dos Anjos, levei o trabalho para ele. Ele leu e disse o seguinte: sabe o que é isso aqui que você fez? Você fez um trabalho de conclusão do curso de filosofia. Só que assim, você vai ter que frequentar o curso para fins formais, eu já aprovei o seu trabalho. Então, assim, no final você então tira,
Era um convênio que eles tinham com a Universidade de Navarra, você tira o seu diploma pela Universidade de Navarra. Eu trabalho com a diplomação pela Universidade de Navarra, eu já apresentei, já fui aprovado, etc. Então, de vez em quando a gente frequentava as aulas só para fins formais. Mas foi um grande prazer frequentar as aulas do Padre Lá dos Anjos, porque ele era um exemplo de professor. Acho que um dos melhores professores que eu já vi na minha vida, se não o melhor. Né? Ele pegava assim, um problema filosófico e expunha aquele problema filosófico tal como tinha sido tratado ao longo da história pelos vários pensadores. E no final, ele dava a solução que ele apresentava para aquele problema. Quer dizer, era um negócio de uma cultura filosófica absolutamente monstruosa. Assim, professor de primeiríssima ordem. Mas eu frequentei ali o curso dele por uns 3 anos. No terceiro ano aconteceu que ele voltou para a Estônia, que é o país onde ele tinha nascido, porque os russos tinham saído da Estônia. Os russos, depois de dominar, oprimir a Estônia durante meio século, tinham ido embora. E ele foi lá para ver os parentes e ele ficou tão contente com a saída dos russos que ele teve um infarto e morreu. Quer dizer, foi o único homem que eu conheci que morreu de felicidade. Entendeu? Então o curso ali não fazia mais sentido, né? Ele foi substituído ali por um pessoal da teologia da libertação, só besteira. Né? Ele inclusive tinha montado ali, era um edifício ali na frente da PUC. Ele tinha uma parte só para ele mandava, ele era o ditador ali daqui, né? E ele tinha montado ali a melhor biblioteca filosófica do Brasil. E o pessoal da Teologia da Libertação depenou tudo, acabou com a biblioteca. Então acabou o curso, acabou o biblioteca, então não fui mais lá. Né? E assim, ir pelo diploma, não tinha o menor interesse no diploma, né? Estava indo tudo bem. Né? Então, depois daquele trabalho que eu tinha sobre o Mário, eu aproveitei como introdução do livro A Sabedoria das Leis Eternas, que era da fase final do livro do Mário, porque ele fez um plano que tinha uma série inicial de 10 volumes e tinha uma série final de 10 volumes. Então, da série final, esse livro era o volume 4 de 10. Os outros não chegaram a ser publicados até hoje. Né? Ele tinha publicado os 3 primeiros em vida, e Sabedoria das Leis Eternas era o 4. Então eu preparei essa edição usando aquele texto como introdução e está lá até hoje. Essa foi a história. O senhor se considera um autodidata? Não totalmente, porque muita gente me ajudou. Eu aprendi muito com o Padre Lá dos Anjos, né? Aprendi muito com a Martin Lings, que é um homem que foi diretor da parte oriental do Museu Britânico. Né? Aprendi muito com o Seyyed Hossein Nasr. Seyyed Hossein Nasr é um grande filósofo iraniano ele foi ministro da cultura do Irã no tempo do Reza Pahlavi. Ele era casado com uma parente do Reza Pahlavi. E quando houve a Revolução Iraniana, ele teve que dar no pé e eu vinha conhecê-lo aqui, né, em Washington, D.C. É um negócio muito interessante, porque ele era um homem riquíssimo, né, de uma família tradicional iraniana, e ele era dono da maior coleção privada de arte do Irã. E quando ele teve que sair correndo quando deu a Revolução Iraniana, né, perdeu tudo. Eu vinha conhecer ele, morava num apartamentinho assim, tipo kitnet aqui em Washington. Não acreditou na virada? Não, ele saiu para dar uma conferência em Londres, levando uma pastinha assim, com os papéis. Ele recebeu um telefonema: não volta que nós vamos te matar. Ele pegou a pastinha e veio para os Estados Unidos, arrumou um emprego na Universidade de George Washington e ficou por aí. Então eu aprendi com muita gente. Né? Então eu posso dizer assim, que eu formei um corpo docente para mim mesmo. Então eu não posso me dizer um autodidata. Né? Nem acredito que isso exista. O senhor dorme pouco? Lê muito? Eu acho que eu durmo bastante. Como é que o senhor conseguiu conjugar? É uma curiosidade. Como é que o senhor conseguiu conjugar tanta leitura, tanta instrução, tanta cultura, se não dormir pouco? Né? Não, o problema não é esse. O problema é o seguinte: o problema é o desejo de você saber a coisa. O problema é a curiosidade. Se você está realmente interessado no negócio, você lê uma vez e nunca mais esquece. Eu tenho livro que eu li 50 anos atrás que eu...
Ou seja, você tem boa memória. Eu tenho boa memória. Né? Eu lembro assim, o primeiro livro que eu li em francês, eu li para aprender francês, foi o livro do François Mauriac, Le Nœud de Vipère. Né? Isso vai fazer o quê? 60 anos, 60 anos. Eu tinha o quê? 10, 12, sei lá, 12. Era um adolescente. Né? O senhor teria facilidade de recitar poemas? Se Eu lembro a primeira frase do livro ainda, eu lembro. Tu seras étonné de découvrir cette lettre dans mon coffre sur un paquet de titres. Você ficará espantado de descobrir esta carta no meu cofre sobre um pacote de títulos. É uma história maravilhosa. O sujeito é um cara maligno, ele está para morrer e ele quer fazer uma vingança póstuma em cima da mulher. Então ele escreve um livro só para atormentar a mulher. Esse foi o primeiro livro que eu li em francês. Eu li para aprender o francês. Eu li na seguinte base, falei, cada palavra que eu não sei, eu vou anotar, pegar no dicionário e anotar. Se eu esquecer a palavra 20 vezes, eu vou anotá-la 20 vezes, até que eu nunca mais esqueço. Quando eu terminei de ler aquele livro, eu sabia ler em francês. Mas é que eu estava muito... É uma história assim, que você não consegue parar de ler. Né? É história policial, um negócio incrível. Eu lembro muitas cenas disso até hoje. Muita coisa que eu lembro dessa época, né? Poemas que eu decorei quando era adolescente, né? O senhor nasceu em Campinas, né? Nasci em Campinas, mas eu fui para São Paulo, tinha 2 anos de idade. Sim. Então, o problema de tudo isso é só o seguinte, interesse. Existe um grande educador americano chamado John Taylor Gatto. E a teoria dele é o seguinte, cada um só aprende aquilo que ele quer aprender. Portanto, não ensine para um aluno nada que ele não queira aprender. Agora, o que ele quiser aprender, você ensina. Se o cara só está interessado em beisebol, você só vai ensinar beisebol. E com base no beisebol, você vai aprender o resto. Né? Então, não forçar. Eu tenho horror desse negócio. Veja, a atenção é a substância da consciência humana. Se você escraviza a atenção de uma pessoa, obrigando o sujeito a prestar atenção no que ele não quer prestar atenção, isso é um estupro intelectual formidável. E eu nunca me submeti a esse estupro. Né? Eu, quando estava no ginásio, quando eu não queria aprender um negócio, eu não vou aprender esse treco. Ele disse, mas você vai tirar 0? Pode me dar 0, inteiramente injusto, mas eu não quero essa porra. Entendeu? Então, o que eu estava interessado, eu aprendi. Eu lembro assim, eu aprendi muita coisa de biologia, tenho um professor de biologia maravilhoso. Aprendi muito latim, né? Mas tinha as coisas que eu não queria. Eu não estou interessado, não quero saber. Eu não forçava a minha atenção. Né? E eu acho que isso me preservou. E eu recomendo que todos façam o mesmo. Não deixe o seu professor escravizar você, fazendo você prestar atenção em besteira. Eu lembro, na época eu estava lendo o livro do Goethe, né? Sofrimentos de Werther, que é um livro de fazer o sujeito chorar, assim, negócio desesperador. Né? E daí na escola me deram a Moreninha para ler. Falei que era uma historinha idiota. Eu não vou prestar atenção nessa porra, eu não vou ler essa merda. Né? E no fim a professora até me deu razão. Falei, você tem razão, vai ler o seu Goethe lá, tá tudo bem. Antes de viver nos Estados Unidos, o senhor viveu em algum outro país? Nós vivemos um tempinho na França, um tempinho na Romênia. É isso. Como é que o senhor chegou na Romênia? Eu fui convidado pelo nosso embaixador lá, que era o Jerônimo Moscardo, que ele tinha sido ministro da Cultura do Itamar Franco. Ele me convidou para ir lá trabalhar numa Fundação Brasil-Romênia. O trabalho era muito chato, mas foi interessante morar na Romênia. Você mora quanto tempo lá? Um ano mais ou menos. Um ano. Mas estive na Romênia várias vezes. Vários períodos, um dos quais ficamos lá um ano e pouco. Como a língua tem raiz latina, o senhor chegou a aprender, começou a alguma coisinha eu aprendi. Mas aprendi assim, para ler, não para conversar. Isso, quer dizer, eu aprendo as línguas para ler. E a minha prática de conversação, em geral, é mínima, né? Por exemplo, eu estou lendo livros em francês desde os 11, 12 anos de idade. Primeira vez que eu fui para a França, eu já tinha quase 50. Achei que ia chegar lá e estraçalhar um pouco na conversação francesa. Então, o primeiro prédio, o lugar que eu fui foi o prédio da Unesco. Entrei, tinha lá uma mesa e tinha um porteiro sentado lá, um velhinho, né? E eu cheguei, monsieur, s'il vous plaît, olha a delegação brasileira. Ele veio para mim e falou, o senhor é português, não é?
fudeu com o Dom Francisco. Na acentuação percebeu, né? No tom. Professor, entrando num assunto um pouco mais profundo, né? Tomando um livro, A Crise do Mundo Moderno, do Guénon, ele fala do obscurecimento, né? Para pegar textualmente, o obscurecimento gradual da espiritualidade primordial. E faz isso como uma crítica, evidentemente, àquilo que se viu e, quem sabe, se vê no mundo atual. Na sua visão, ou pelo menos interpretando o Guénon, onde é que isso começa, esse obscurecimento? Existe um marco fundamental? Eu acho que existe. Eu acho que foi o sujeito que escreveu o regulamento da Universidade de Paris. Esse fudeu com tudo. Você vê, nós conhecemos assim, o grande período que chama da filosofia medieval, escolástica, é o século XIII. Tá certo? Então nós lemos lá, tem as obras de Duns Scotus, São Tomás de Aquino, São Boaventura aqui. Então aquilo é tido como o ápice do pensamento medieval. Só que, antes disso, houve um outro período onde o objetivo do ensino não era a produção de material escrito, mas a modelagem das personalidades, criar grandes personalidades. E no século seguinte aparece a produção escrita já como um resíduo, como resultado disso aí. E o pessoal não presta atenção no principal, que é as personalidades, e presta atenção no da produção material. Claro que eu não estou fazendo pouco da escolástica, é uma grande filosofia, mas existe um livro que chama The Envy of the Angels, A Inveja dos Anjos. Diz que eles, assim, os alunos eram pessoas assim, tão boas e tão notáveis que os anjos tinham inveja deles. E isso foi feito, vamos dizer, já século XI, XII, anterior ao grande florescimento da escolástica. Quando chega na época da escolástica, então, ela gira sobretudo em torno da Universidade de Paris, e ali na Universidade de Paris, com o regulamento, se cria a profissão de professor universitário. Então aí regulamentou tudo, e aí regulamentou, fudeu. Vamos dizer assim, a liberdade, por que não dizer talvez um pouco de disciplina, acaba sendo... Claro, a criatividade humana não pode ser regulamentada, não tem como regulamentar, né? Tem que deixar as coisas seguirem o seu próprio curso, né? Então, mas claro que quando regulamentaram, a estrutura da profissão universitária é uma coisa muito séria, muito respeitável, mas já não era, né, a inveja dos anjos, né?